Olá pessoal, numa edição especial do canal Luz da Verdade, falando sobre esse momento inédito, né, no Brasil e o que isso tem a ver com narcisismo, tá? Então, para as pessoas que têm acompanhado ou quem caiu aqui pela primeira vez, né, sugiro que vocês deem uma conferida nos links que vão passar aí, que é o que é gaslighting, entendeu? Porque isso que está acontecendo, pessoal, não poderia ser uma demonstração melhor, tá? Do que é gaslighting, do que é manipulação, do que é mentira, a questão da desinformação, tá? Isso é surpreendente, pessoal, é surpreendente, entende? As pessoas que tentam buscar informações para entender o que está acontecendo, tá? Elas vão entrar no que eu chamo de uma matriz, de uma matrix, onde um ponto vai levar a outro ponto, que vai levar a outro ponto, e nunca tem resolução, entende? E normalmente quando a pessoa encontra uma fonte de informação, essa de repente pode ser contraditória ou pode embaralhar mais ainda a cabeça das pessoas. O que eu quero dizer com isso é, nessa questão, nesse cenário político que aconteceu, tá? Muita gente vê isso como uma coisa boa, né? Que vai melhorar, tal. Será que isso é real o que está acontecendo? Entendeu? Eu não estou defendendo partido, eu não estou dizendo que não deveria acontecer, entendeu? Eu só estou dizendo que existe um grupinho por aí que cria o caos para que do caos venha a solução, tá? E então o caos foi instaurado, aí vão apresentar a solução e a minha pergunta é essa: será que não existe um processo de gaslighting, de mentira, de manipulação, querendo induzir as pessoas a acreditarem que isso vai ser realmente a resolução? Será que não tem mais outras coisas acontecendo por aí nessa situação toda? Entende? Isso é um exemplo clássico de gaslighting e manipulação acontecendo numa larga escala, com pessoas causando desinformação, e é uma forma de gaslighting, porque aí eles dizem que as pessoas que estão buscando entender, na verdade, elas vão confundir mais ainda com desinformação. E a razão pela qual eu ficava muito chateado com isso, e fico chateado com isso, é porque eu, quando procuro obter informações, eu acho isso muito nojento, as pessoas que fazem isso. Mas isso rola direto, entendeu? Então, no processo de entender o que está acontecendo, no processo de avaliar o que está acontecendo, primeiro, vocês não devem acreditar no que a telinha da televisão vai dizer para vocês, entendeu? Porque isso faz parte do gaslighting, faz parte da manipulação. Vocês têm que tentar obter informações e conectar os pontos para vocês. É que nem as pessoas que passaram e tiveram experiência já de gaslighting num relacionamento narcisista ou numa família narcisista sabem exatamente o que eu estou dizendo, entende? Aquelas pessoas que eram as pessoas supostas, né? Então pai, mãe, irmão, irmã, né? Ou então esposa, marido, noiva, noivo, namorado, que eram para ser pessoas confiáveis, que deveriam falar e fornecer informações. Essas pessoas vão ser as primeiras a mentirem, já que elas estão com o propósito de manipular alguém, entendeu? São pessoas narcisistas. Só que o narcisismo, pessoal, ele acontece, como eu já havia mencionado antes, em macroestruturas, em escalas muito maiores do que simplesmente acontecer a nível pessoal. E essa é a razão pela qual agora eu acho que vocês começam a entender por que o assunto, o tema narcisismo, não é um tema conhecido, não é um tema debatido, estudado e difundido da forma que deveria ser, porque vocês vão entender que existem pessoas, né, que estão em posições estratégicas,
que não gostariam de serem apontadas responsáveis pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem, independente de algumas pessoas ou muitas pessoas dizerem que não, que narcisista não tem consciência nenhuma, porque daí isenta a completa responsabilidade da pessoa. Ela não tem responsabilidade pelo que ela faz, ela não pode ser culpada. Entende que pensamento mais derrotista, entende? Então a pessoa ela não tem consciência, e com isso ela não tem culpabilidade, tá? Isso é uma forma de gaslighting e desinformação que acontece na propagação de informações sobre o que é narcisismo, entende? Então muita gente pega e compra e aceita essas desinformações e ficam cada vez mais enredadas no engano, cada vez mais enredadas na mentira e na manipulação, que é exatamente o que eu percebo que está acontecendo no Brasil hoje, entendeu? Isso é uma situação, percebo o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas estão apresentando informações para as pessoas de uma forma que elas não vão conseguir entender realmente o que está por trás de tudo isso, tá? Isso é as pessoas em estruturas estratégicas, né? Governo, política, justiça e N outros setores, aonde tem lá, entendeu, uma cúpula completamente narcisista manipulando o povo, porque o que o povo é? O povo é suprimento de energia. Então a pessoa acorda que nem um robozinho, vai, trabalha que nem um robô. A pessoa acorda, trabalha o dia inteiro, né? Se tiver tempo depois é para comprar algumas besteiras que ela não precisa, mas ela acha que precisa, pagar as contas, dormir, e esse é o suprimento, entendeu? Porque a pessoa vai pagar para comprar coisas, ela vai fazer um trabalho, ela não vai pensar, entende? Então ela está sendo um suprimento nesse sentido, ela está sendo um suprimento energético, um suprimento financeiro para toda essa máquina narcisista, sistêmica narcisista, que faz com que esse mundo gire de acordo com o interesse das pessoas, dessa cúpula, dessa elite narcisista, entendeu? Que quer que a coisa fique dessa maneira. Então, quanto mais dormente, quanto mais as pessoas não acordarem, não entenderem o que está acontecendo, mais fácil é manter o suprimento. Tá? Então, a razão pela qual eu estou falando isso é que vocês têm um exemplo notável, um exemplo muito claro, entende? É só olhar para o que está acontecendo, não precisa nem pensar muito, e vocês vão perceber o que eu estou falando, entendeu? Está acontecendo na frente dos olhos de vocês nesse exato momento, entende? Vocês vão tentar entender o que está acontecendo, vocês não vão conseguir encontrar uma situação que sintetize e integre todos os pontos para que vocês obtenham informações e dessa informação vocês obtenham conhecimento e a verdade dessa situação toda. Tá? Existem muitas questões que não foram esclarecidas e não serão esclarecidas, entende? Mas nesses 180 dias muita coisa pode acontecer, muita coisa boa, muita coisa ruim. Eu tinha mencionado num vídeo anterior que eu achava que eu queria ter errado, mas eu previa que abril, maio seriam meses complicados, entende? E eu vejo que a situação está se apontando, entende, para um cenário complicado, entende? Que, claro, vai se desenrolar nos próximos 6 meses, mas tudo isso, entende, ainda seja o que for acontecer, vai ser, pessoal, por essa conjuntura de pessoas narcisistas que querem, entendeu, manipular as pessoas de uma forma completamente tratando
as vítimas que elas escolheram como suprimentos energéticos, sendo energético, que eu digo, é tanto a nível financeiro quanto energia vital das pessoas para realizarem trabalho, para pagarem contas, para fazer coisa para os outros, entendeu? Para que os outros se beneficiem e elas apenas sobrevivam, entende? E se sintam felizes por estarem sobrevivendo. Isso é um narcisismo sistêmico. E se alguém perguntar, tem solução para isso? Olha, pessoal, solução tem, entende? Na medida que as pessoas vão acordando e vão entendendo e vão ligando os pontos e vendo realmente como é que tudo se conecta para entender a realidade das coisas, vocês começam a obter informações e essas informações vão trazer conhecimento para vocês. É que nem as pessoas passando horas e horas e horas todos os dias discutindo e pensando se a Terra é plana, se a Terra não é plana, se tem um planeta que vai chocar com a Terra, se não tem um planeta que vai chocar com a Terra, entende? Se vai ter um colapso na economia ou não vai ter global. É interessante que todas essas questões, elas são jogadas, entendeu? Que são na forma de desinformações, pode ter elementos corretos aí, mas como fosse uma poeira, um pó jogado que deixa o ar turvo e as pessoas não conseguem enxergar. Pode ser que em alguns elementos disso sejam verdades, mas a coisa está tão misturada que as pessoas não conseguem mais entender. Isso é o papel da matriz, entende? A pessoa entrou por um ponto e ela se perde lá dentro. É como se fosse um labirinto, ela não consegue mais achar o caminho da saída, entendeu? E isso é o que está em questão. Se a Terra é plana ou não é plana, se entende, se vai ter um planeta ou não vai ter um planeta. Será que isso é tão importante agora quanto entender o que de fato está acontecendo? Quais são as consequências do que está acontecendo? Como é que isso vai impactar você daqui a um mês, daqui a um ano? Entende? As pessoas sentem que tudo isso que aconteceu nos últimos meses, né, no último ano e meio, 2, sacrificou e prejudicou muita gente. E, pessoal, quem é que diz que as coisas não podem ficar ainda mais complexas, entendeu? Quem é que diz que isso tudo que está sendo apresentado não faz parte de um circo, não faz parte de um grande gaslighting, de uma grande mentirada, entendeu? Que está mostrando que a solução para um problema foi criada através de um caos e claro que vai vir alguém com a solução. Eu quero dizer que até que ponto esse caos, até que ponto toda essa confusão gerada na política não foi gerada com o propósito de chamar a atenção justamente para isso, que nem tem gente que fica o dia inteiro debatendo se a Terra é plana ou não é plana, e se tem um planeta que vai se chocar com a Terra amanhã ou não vai, e tem gente que passa o dia inteiro fazendo isso. Não tem outra coisa para fazer a não ser olhar para isso. E as pessoas entraram, entende? Nesse labirinto, não conseguem sair mais, elas não entendem que elas estão presas num labirinto, elas estão presas na Matrix, entende? Só que elas acham que elas estão achando o caminho de sair da Matrix, não é por aí, entende? Então, o que eu quero dizer é que isso tudo que está acontecendo, que é uma situação seríssima, entende? Eu vejo, né, essa saída necessária, entende? Esse impeachment que aconteceu foi necessário, não existia como deixar de ser, tá? Em função de toda a mentirada, porque, né, as pessoas fizeram o que fizeram, mas dizem que nada aconteceu, tudo gaslighting, pessoal, tudo para iludir, para confundir a cabeça das pessoas, para que elas não entendam o que é certo, o que é errado, porque as pessoas elas estão sendo influenciadas pelo processo de mentira, pelo processo de manipulação, entendeu? Aonde pensar é transgredir, as pessoas não pensam mais. As pessoas apenas reagem a um estímulo muito pequeno. Isso aconteceu, então tá, então é assim. Na televisão disseram que é isso, então é verdade, entende? O pensamento crítico está deixando de existir.
E o que eu estou querendo resgatar aqui não é se tudo isso que aconteceu é certo ou é errado, e sim utilizar um pensamento crítico para analisar o que está acontecendo, qual é a origem desses acontecimentos e provavelmente quais serão as consequências desses acontecimentos, tá? Para que vocês possam estar preparadas para lidar com uma situação como essa. As pessoas que estão passando, né, que estão entendendo, e algumas pessoas comentaram que, puxa, dá uma ansiedade e dá uma raiva ao mesmo tempo descobrir tudo isso. É claro, entende? Quando o véu da ilusão sobe, existe a ansiedade, porque causa uma dissonância cognitiva. A pessoa, ela achava que o mundo era de um jeito e de repente ela começa a ver que não é daquele jeito, que é de uma forma bem diferente. E ela tem, então essa ansiedade vem da dissonância cognitiva, porque ela vai sentir que ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma postura frente a esse novo entendimento que ela está tendo com relação à vida, com relação ao que ela está entendendo de quem ela é na vida que ela está vivendo, entendeu? No mundo em que ela está. Quem é essa pessoa e qual é a relação dela com o mundo? Só que isso numa ótica agora diferente, de uma visão renovada, entende? Aonde ela vai sentir essa dissonância cognitiva com um chamado de postura para ela se posicionar frente a tudo isso, e vai vir uma raiva de que, sabe, que merda, como é que, entende? Por que as pessoas fazem isso? Por que tem gente que faz isso? Né? A pessoa se sente raiva porque ela se sente prisioneira, porque ela se sente que foi manipulada, que ela foi iludida. Tudo aquilo que acontece num microcosmos de um relacionamento, vocês têm que entender, pessoal, que isso está acontecendo agora com um país inteiro. Será que é tudo uma grande coincidência? Será? Né? Por isso eu digo que o pensamento crítico, analisar as coisas, ver como elas são, entendeu? Entender as fontes de desinformação e identificar elas, para que vocês possam mapear quem é que faz isso e não manter contato com essas pessoas, entendeu? Não dar atenção para elas. Porque eu sei que nesse canal tem gente que está se beneficiando, eu sei que nesse canal tem gente que está aproveitando as informações para conseguir despertar, para fazer com que esse véu da ilusão suba, mesmo que seja, se for apenas para ela entender o que está acontecendo a um palmo na frente dela, já é vantajoso, mesmo que ela veja que, puxa, sabe, o relacionamento, a vida, a família dela foi uma situação narcisista que gerou consequências, entendeu? E ela começa a despertar e começa a ver, vem aquela ansiedade, vem aquela raiva, mas ela começa a ter um acesso a informações e, consequentemente, desenvolver um conhecimento muito sólido e muito forte que vai beneficiar essa pessoa e muito. E vocês vão ver que aplicando, tá, essa ótica, aplicando essa visão que eu compartilho com vocês do que é narcisismo, sobre isso aí, muitas peças se ligam, entende? As coisas começam a fazer sentido, e aí vocês vão olhar, né, em volta de vocês e vocês vão ver pessoas em negação. Não, isso não está acontecendo. São aquelas pessoas, exatamente aquelas outras pessoas que vocês vão ver em relacionamentos abusivos, vocês vão ver em famílias completamente narcisistas, aonde as pessoas veem o que está acontecendo, mas elas preferem fazer de conta que nada está acontecendo, porque é mais fácil daí, né, fazer de conta que nada está acontecendo, porque elas não têm que lidar com isso. Mas vocês vão ficar muito surpresas e surpresos de verem que vocês conseguem enxergar isso aí, entende? E vocês conseguem, é como vocês estivessem olhando a situação de um panorama que vocês jamais imaginaram, de tamanha amplitude do que vai ser a visão de vocês, de entenderem, de começarem a terem uma sensação de entendimento sistêmico disso tudo, entende? Por que as pessoas estão fazendo algumas coisas do jeito que estão fazendo? Por que algumas pessoas escolhem o caminho da desinformação? Por que as pessoas escolhem o caminho, sabe, de não pensar? Por que as pessoas escolhem o caminho de continuarem sendo ovelhinhas manipuladas? Por que isso é confortável para elas? Entende?
É isso que está em pauta. Esse é o convite que eu faço para vocês de pegarem esse palco de evidências narcisistas que está na frente de vocês nesse exato momento. Parem, respirem fundo e olhem com calma. Olhem com calma e vocês vão ver que toda essa questão que eu venho falando, ela está acontecendo na mídia, ela está acontecendo nos discursos, ela está acontecendo nos canais, em alguns canais alternativos. Uma pessoa apresenta uma coisa, outra apresenta outra coisa. Por isso que vocês têm que ter o pensamento crítico, a consciência, entendeu? Porque vocês vão conseguir aí não ficar perdidas e perdidos dentro dessa matrix, dentro desse labirinto. E à medida que vocês conseguem analisar e entender o que eu estou dizendo, vocês vão conseguir se livrar de todo esse efeito nocivo dessas situações narcisistas que aconteceram na vida de vocês a nível individual, né? Seja em família, seja no relacionamento. Mas essa postura de conseguir ver e enxergar as coisas vai preparar vocês para que vocês consigam se posicionar frente ao mundo em que vocês estão, entende? Ao país, e entender causas e consequências e poder daí, de uma melhor forma possível, tomar as decisões que sejam mais saudáveis para você. Então, pessoal, o recado de hoje era isso. Eu acho que vale a pena, sabe? É um momento histórico e eu espero que eu possa ter contribuído um pouco mais na compreensão de vocês do que é narcisismo, suas causas e consequências. Tchau, pessoal. Obrigado.